Fala, mestre. Beleza? Boa Tudo tarde. bom? Boa Tudo tarde, dando bem? para ouvir aí? Tá ouvindo? Tudo ótimo. Então, beleza. Queria primeiramente agradecer pela presença, viu, Tianinho? Tive a oportunidade de fazer a licença B com você, te conheci lá. Tem uma história muito bonita no futebol, trabalhou muito na parte como atleta e vem se dedicando, buscando conhecimento em todas as áreas, foi estudar como treinador e hoje é gerente de base do Botafogo. Queria que se apresentasse rapidinho, falando só um pouquinho mesmo sobre a carreira ali como atleta e essa mudança para a gestão, para que a gente possa desenvolver essa conversa gostosa. Beleza, um prazer estar aqui. Acompanhei agora do Oi aqui. Falou coisas interessantíssimas sobre o futebol e sobre o que é ser um atleta. Eu fui um atleta profissional por 16 anos. Tive em alguns clubes, joguei em alguns clubes no Brasil. Comecei aqui no Rio de Janeiro no time do Zico. Passagem por alguns clubes de menor expressão aqui do Rio. Fui para o CFZ de Brasília. Do CFZ de Brasília que eu tive um título, comecei a ter um pouco de destaque. Fui para o Brasiliense, participei de títulos de Série C de brasileiro, Série B de brasileiro. O time chegou à Série A em 2005. Depois saí, fui para o Santa Cruz, de ABC. Finalizei minha carreira no Bangu, nos últimos 4 anos, até 2012, que eu me aposentei. E aí, com isso, eu tinha uma formação em educação física, sempre tive como sonho continuar no futebol e hoje estou como gerente da base do Botafogo. Legal, legal. Tianinho, uma dúvida aqui. Você sai de atleta, né? De um dia a dia bem diferente, um dia a dia onde você treina, aí você descansa, você se prepara para jogar, para um dia a dia de gestor de um clube, né? De um clube do tamanho do Botafogo que dispensa comentários. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua mudança. E se é isso mesmo, assim, já desde o começo você foi buscar conhecimento nas outras áreas para ser um gestor, ou se foi aparecendo, você foi gostando, como que foi essa troca de funções? O gestor, a gente fala agora, é uma palavra, vamos falar que é nova, né? Mas eu sempre quis trabalhar no futebol e fora do campo. Eu não tinha intenção de ser treinador, não tinha intenção de ser preparador físico, nada de dentro do campo. Eu, desde que jogava, sempre pensei nesse lado de fora do campo. E também não foi no estalo de dedos, de parar de ser jogador em 2012 para em 2018 conseguir estar na carreira de gerente. Entrei como gerente do Botafogo. Eu entrei como coordenador técnico e depois cheguei a gerente. Como você falou, eu fiz curso de treinador licença B, fiz curso de treinador licença A da CBF, tudo no intuito de ganhar conhecimento, sim, mas para seguir na minha carreira de gestor. Tenho 2 pós-graduações, sou formado em educação física, né? Tenho 2 pós-graduações em gestão, uma em administração esportiva, outra em gestão e marketing esportivo. E eu acho que sempre você compreender outras áreas é fundamental para que você possa desempenhar o melhor papel nessa função gerencial. E além de que eu acho que um diferencial e uma coisa boa é ter sido atleta por 16 anos. Eu acho isso para poucas pessoas ter essa experiência como atleta, 16 anos, uma carreira longa, não espetacular de mídia, de tudo, mas uma carreira de 16 anos. Iniciei com 18 para 19, terminei com 34, então trouxe uma experiência e uma vivência muito boa, mas eu acho que reforço isso devido a todo o estudo que eu tive, a atenção que eu tive no dia a dia de treino, não só no futebol, a percepção de tudo que acontecia, devido à escola, reforçando o que o Aya disse, o apoio familiar que eu tive o tempo todo da minha vida, de estudar, não deixar de estudar, de virar profissional e entrar na faculdade de educação física. Me formei com 21 anos, fiz uma pós-graduação com 22 para 23, e aí durante a carreira, que eu acho que falta um pouquinho de preguiça também, a gente se acomoda um pouco, ainda mais atualmente, eu acho que os cursos online, jogador de futebol tem toda a capacidade para se fazer, tem todo o tempo para se fazer, porque é um treino, 1h30 de treino, mas você complementa o descanso, por que não estimular a sua mente, estimular outros conhecimentos, para que você se torne uma pessoa melhor, tenha um entendimento melhor de vida e, naturalmente, você vai ser um profissional melhor em qualquer área, inclusive sendo atleta de futebol. Muito legal. Estamos falando com o Tiano, ele que é gerente hoje da base do Botafogo, ex-atleta. Queria saber, Tiano, você falou sobre a parte de gestão, a parte de atleta. Eu queria, a parte sua de atleta, você jogou de base e foi até o profissional. E na gestão você trabalhando na base do Botafogo, né? Um clube que tem um know-how e um nome muito grande. Então, eu queria saber de você, essa diferença de base e profissional, sim, ainda existe. Se você, na sua concepção na parte de gestão, como que você lida com a gestão do Botafogo profissional e base? Se existe um modelo, uma ideia,
como você trabalha isso para subir atleta, que eu vejo que o Botafogo está no mercado subindo muitos atletas profissionais, até vendendo, negociando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho essa sua relação base profissional, como que é o seu dia a dia através disso. A relação do Botafogo base profissional sempre foi muito boa. Hoje, então, agora, a partir da chegada do Paulo Autuori, parece que a gente nem fala mais base profissional. A gente fala o time principal e o resto é o futebol do Botafogo. Tudo é o futebol do Botafogo. É óbvio que cada idade tem sua peculiaridade, cada idade tem sua necessidade de determinado desenvolvimento, do 11 até o 20. Mas a gente tem que entender também que o futebol é uma profissão precoce. Então, o atleta ou a criança que consegue amadurecer um pouco antes, a probabilidade dela conseguir se tornar um profissional de sucesso é maior. Os clubes hoje não têm, não falo o clube e o Botafogo, mas é difícil você ter essa paciência do atleta com 20, 21. A gente precisa de performance, já muito cedo. A cobrança é rápida e às vezes as pessoas de fora do futebol ou que não compreendem aquele meio ficam falando, queimou etapa, aconteceu isso. Não é assim, assim, a fila está andando, porque a concorrência é gigantesca. Tanto pelaquela posição, quanto pelos resultados, para que o clube alcance economicamente um resultado melhor, para que as coisas possam conduzir. Acho sim, tem que ter paciência em alguns momentos, com determinados atletas, mas tem horas que um determinado atleta que tu não imaginava rendeu, ganhou confiança, e aí é o momento daquela pessoa ali. Então tem que ter um equilíbrio muito bem entre isso e não ficar só falando que se queima etapa, que se pula. Mas a gente na base do Botafogo, aquele discurso de formação existe, mas existe também o discurso que precisa se vencer. Então, os dois discursos, acho que a gente consegue andar em paralelo para que a gente forme o melhor atleta possível. E o Botafogo hoje, a gente reconhecidamente coloca atletas no profissional, eles vêm entregando, como você falou, algumas vendas direto da base, ano passado o clube teve. Então, mesmo com toda essa dificuldade momentânea econômica que o clube passa, a gente vem tentando realizar o melhor trabalho possível. A gente vê atletas como o Marcelo, atleta como o Marcinho, né? Tem o menino que foi Gabriel, vendido. Gabriel, só para dar uma moral. Gabriel Coutinho Gomes é meu filho, ele tá aí só para dar uma moral pra gente, meter um legal. Meu filho de 10 anos. Manda um abraço. Aquele que treina Gabriel, com você às vezes, né? Ele de vez em quando treina aí comigo, dá umas caneladas na bola. Mas se ele tiver a batida na bola que você teve, ele já dá para se empregar, hein? Porque chutava pouco. Então, a gente vê muitos atletas, né? Teve um menino agora que eu esqueci, não vou lembrar o nome dele, do meia, do extremozinho, Luiz Henrique, é isso? Luiz Henrique é um atacante de lado, que subiu agora de lado, com 18 anos. Isso, muito bom jogador. Então, assim, você vê que sem sentar, a gente vai falar de muitos atletas que o Botafogo teve o lateral esquerdo, que foi vendido, Jonathan, se não me engano, que é 9,7. Que a gente Jonathan 9,8, foi do Inter, veio pro Botafogo, foi vendido. Ano passado nós tivemos Glauber e Pimenta, 2 zagueiros, 2.000, os dois foram vendidos para a Arábia. Então o Ezequiel foi pro Cruzeiro e Japão. Então as coisas vêm acontecendo, né? Isso aí é muito trabalho. Primeiramente, estamos falando com o Tiano, ele que é gente da base do Botafogo. Agradeço mais uma vez a presença e a participação de todos. Lembrar que daqui a pouco a gente vai ter sorteio na camisa do Bayern. Dentro das perguntas de cada um aqui, a gente vai somar um pouco de pergunta. Quem souber responder já leva esse presente, esse oferecimento da iTênis. Ô, Tianinho, olha só, fizeram a pergunta aqui, eu deixo sempre uma caixa para fazer várias perguntas, escolho uma, que é pouco tempo, é 15 a 20 minutinhos no máximo, e a pergunta foi, como é feita uma indicação para a base do Botafogo? Algumas pessoas querem saber como que conseguem mandar material, ou como que de repente consegue que seja visto de alguma forma assim. Eu sei que de 90%, muitas vezes, o material que chega são de atletas que, infelizmente, não têm a capacidade ou o talento ainda suficiente para atender o Botafogo. Mas, de repente, existem algumas pessoas que não têm acesso a você, mas que têm atletas, de repente, interessantes para a categoria menor ou algo do tipo. Como que é feito para chegar até o Tiano ou até o Botafogo? Chegar até o Tiano, se eu for ver tudo, eu vou ficar doido, Gabriel. Não vou nem saber quem joga e quem não joga. Mas o clube, assim, e chega muita coisa. Todos que chegam são avaliados, sim. É uma coisa que eu aprendi até com o nosso coordenador de captação, Vitor Aurélio. Tem que olhar todo mundo, independente de onde chega. A gente sabe que a maioria não vai dar, até porque chegam 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 e só tem no clube 170 jogadores. Só não tem espaço para todo mundo. São em torno de 20, 30
por categoria. Mas tem o departamento de captação, no site do Botafogo tem um telefone que qualquer pessoa, não tem preferência, não tem indicação, não tem nada disso. Qualquer pessoa vai lá e se inscreve e entra numa primeira avaliação. Tem uma segunda avaliação, que é esses que passam na primeira avaliação, junto com alguns que a gente recebe indicação e vê em escolas de futebol, em projetos sociais que a gente leva para fazer. E na terceira fase da avaliação, esse atleta é levado ao grupo da categoria para que ele faça a avaliação junto com o grupo e tenha um resultado final. Então, independente de indicação, que é coisas que as pessoas falam muito, tem preferência, tem padrinho, tem empresário, não tem. Se o cara jogar bem, o cara do Botafogo vai chegar na primeira avaliação, vai passar para a segunda, vai passar para o grupo e vai ficar no Botafogo. Então não tem essa. Entrando no site, as pessoas podem até ver, botafogo.com.br, tem lá o site parte da avaliação, entra lá, se inscreve, que será muito bem recebido. E é óbvio, o Botafogo, com o departamento de captação, além dessas avaliações, acompanha jogos de todos os times, acompanha a maioria das coisas no Brasil, tem parceiros que já mandaram jogadores, e a gente fica a todo momento visualizando possíveis atletas que possam estar no grupo do Botafogo. Legal, mano. O Vini tá te mandando um grande abraço aí. Vini que vai estar com a gente semana que vem, treinador do Sub-15 do Corinthians. Vini, Rafael Toledo tá aí também? Puta, Toledo me dá trabalho, cara. Mas a gente voa. Rondinelli tá aí, que é um grande amigo. Filho do Rondinelli, ex-zagueiro do Flamengo, é um grande amigo meu. Rondinelli Júnior tá aí. E Leonardo, que é um doutor em educação física, que morou em Portugal, que jogou futsal no Rio comigo. E um abraço especial aqui, já que eu não vi meu pai e minha mãe, eu tô vendo minha sogra aqui. Um beijão para minha sogra, que é aí de Brasília. Que legal. Um beijo para ela. Que legal, que legal. Tianinho, você falou uma coisa que é interessante. Aqui no Corinthians, quando eu estava como coordenador da análise de desempenho da base, a gente criou um protocolo onde 5 pessoas assinavam, dispensa e a aprovação de alguns atletas, então tinha muitos debates, tinha um coordenador da captação, isso daqueles atletas que vinham fazer uma avaliação depois da pré-avaliação, né, que passava a primeira, segunda, aqueles que já estavam ali em campo para a gente olhar mesmo quem fica e quem sai. E muitas vezes, a pessoa me pergunta, pô, mas ele é muito bom, ele é isso. E eu explico para algumas pessoas que estão aqui que às vezes você tem no elenco um atleta muito parecido, ou característica, ou até mesmo talento, e que não tem como a pessoa tirar um já hoje do Botafogo para colocar um outro que seja nível parecido. Então, às vezes, você precisa que o atleta se sobressaia. E às vezes vão 2 atletas lá treinar, ou algo do tipo, e até mesmo que não tem o tanto de talento, acaba que fica, porque a situação no momento do clube, ele permite que a gente aprove esse atleta para essa posição, que é um pouco mais carente, ou essa característica é um pouco mais carente. Não sei se isso acontece no Botafogo, mas acontecia muito com a gente no Corinthians isso. Tem duas vertentes isso aí, Gabriel. Para pensar, a gente conversou, existe isso no Botafogo, são 3 ou 4 pessoas que assinam para um atleta ou ser aprovado ou ser dispensado, é a captação, o treinador, o coordenador, o gerente, e sempre tem reuniões com a comissão técnica, mas assinando são essas 4 pessoas. Mas vamos parar para pensar, se você tem um jogador no clube há 1 ano contigo, que você já dá treino para ele, estimula, chega um outro que fala assim, pô, isso aí é mais ou menos do mesmo padrão do que eu tenho aqui. É melhor eu permanecer com o meu e continuar desenvolvendo ou pegar o que chegou agora, que já é quase do mesmo padrão daquele, e dar treino para esse e estimular esse. Então é difícil, depende da posição, depende do amadurecimento de cada um. Então não tem como ter uma regra para isso. A pessoa que descobriu uma regra para isso, o jogador que um dia bater em qualquer time grande nunca mais vai bater em outro. E não é isso que acontece. A gente vê muitos jogadores revelados que já passaram por uns clubes e viram expoentes em outros clubes. Então é muito complexo essa situação de achar de acerto e erro. Tudo que a gente faz é para diminuir a probabilidade de erro. Mas nós, como clube, e formadores ainda, a criança passando por problema em casa, passando por problema de família, escola, tudo isso vai interferir no resultado. E a gente só tem 30, 20, vamos botar que a gente tem muita vaga numa categoria, a gente bota 40. Até porque se botar mais do que isso, a gente não vai dar um treino devido para aqueles atletas. Então, a gente diminui probabilidade. E com essa diminuição, mas a gente vai errar mais cedo ou mais tarde, a gente vai errar. Entendi. É mais ou menos meu raciocínio também é o mesmo. Que a gente às vezes tem que, não é nem dever satisfação, é explicar para aquelas pessoas que querem se desenvolver e que às vezes não tem a oportunidade que acha que deveria ter.
Futebol é muito complicado porque não tem a quantidade grande, ainda mais nos clubes que passando por essa situação de pandemia. Tianinho, o tempo é curto, Gabriel, só então uma a parte coisa, que a gente só uma fala... coisa, eu sei, Pode mas falar? só uma coisa para falar. Essa coisa que, fui mandado embora aqui, jogador, ou até profissional, isso não serve para jogador, serve para qualquer profissão. Eu fui mandado embora aqui e me sacanearam, fui mandado embora aqui tinha preferência pro outro, tinha pro outro. Não. Tudo que acontece no futebol, com qualquer atleta, do sub-7 ao sub-20, a responsabilidade é do atleta. Ou você é persistente e você vai receber um não e vai continuar, porque não é possível que se você tem 4, 5, 6 chances, você vai sempre culpar ao lado de fora. Isso é um auto-reconhecimento. Uhum. Então, esses meninos dessas idades, dos clubes e do Botafogo, a gente tenta fazer muito isso. A responsabilidade do que acontece na minha vida é minha. Então, não vamos terceirizar a culpa. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima para o atleta, para que ele pare. É uma coisa que acontece muito com pais, justificando que o filho, de repente, jogou mal, que o filho foi substituído. Mas, em vez de ele usar isso para estimular o filho, ele tenta culpar o treinador, tenta culpar uma jogada que o jogador não deu um passe, ele não fez um gol. Então, esse atleta que conseguir assumir suas responsabilidades e se desenvolver, ele está muito à frente de todos. Tianinho, você vai falar sobre sua vou fazer a última pergunta para você, mas antes já queria te agradecer, dizer que a nossa entrevista vai estar no canal Lives do Esporte. Eu brinco que é uma pincelada, que a gente não entra muito a fundo de tudo, porque é uma conversa rápida, descontraída, para que as pessoas possam não só conhecer, mas também entender um pouco desse mercado, que no caso, você como gestor. Queria que você tivesse uma dica, dar uma dica para o pessoal que está começando. Eu hoje, Gabriel, de repente tenho 20 anos, ou 25, ou 18, ou 30 anos, quero chegar a ser um Tiano, quero chegar a ser um gestor do Botafogo, um gerente da base do Botafogo ou do profissional. Queria que você me desse um caminho, como iniciar, o que fazer, como dar uma direção para essas pessoas que querem começar. Mandar só 2 abraços que estão aqui. André Barreto, que Vamos jogou comigo, um volante, amigão meu, que jogou comigo no Bangu, muito meu amigo, gente boa demais, jogava... Ele falava que ele corria e eu jogava, pô. Às vezes eu me esforçava para correr, mas não conseguia muito. E tem outro grande amigo aqui, o Darzi, um amigo que joga futebol comigo, me leva nas costas quando a gente joga futebol. Eu acho que para estar na situação que eu tô, ou na situação que qualquer pessoa tenha como objetivo chegar, é estudar. O jogador de futebol, eu como ex-atleta, eu tive tempo de estudar, eu estudei, eu me preparei, eu continuei, o sonho que eu tinha era continuar no futebol, eu fui me especializando numa área, em outra área, eu prestei atenção em tudo. É difícil, o mercado de trabalho é bem restrito do futebol. Se você jogador é restrito, nessas áreas de fora é muito mal, porque jogador tem 30, treinador só tem 1, supervisor só tem 1, analista de desempenho até que, porra, a tua área, nego tá botando 3, 4, vocês estão confundindo os jogadores, é muito analista para os jogadores, eles não estão entendendo. Eu tenho a história. É muito analista para o jogo, mas também só tem 2, 3, então eu acho que você tem que ir indo atrás do seu sonho, receber não, receber sim, mas independente da profissão, Gabriel, principalmente para os meninos, atleta ou quem está em faculdade nos assistindo, estuda, se capacita, vai nos cursos, faz o network sim, mas não precisa forçar a barra de nada. As coisas na minha vida principalmente, aconteceram naturalmente. Estar no Botafogo hoje foi uma coisa muito natural, sem nenhum tipo de, vamos botar, empresário. E acaba, como eu tinha sido atleta, aí, pô, tu tá aqui, que legal, tá aqui, as coisas foram acontecendo, mas se capacite, seja honesto, não acho que no futebol... Eu estou numa situação hoje, não acho que no futebol é tudo esquema, não tem nada de esquema. Se tem esquema, tem como em qualquer outra profissão, com preferências, tem profissionais competentes e profissionais que não são competentes. Tem profissionais que fazem a coisa certa e profissionais que não fazem. Não vamos generalizar, porque o futebol é uma coisa que dá mídia, que todo mundo sonha, mas o funil é muito pequeno, não só para o atleta, mas para qualquer pessoa que queira trabalhar. Então não vamos justificar dessa maneira, vamos nos dedicar. Mas tem espaço, cara. Os clubes estão cada vez mais se profissionalizando. O Botafogo hoje vem na perspectiva de virar um clube empresa, ser o pioneiro aqui no país. Um clube desse porte está chegando a isso. Então a gente tem que ter sonho, continuar sonhando sempre, mas se capacitar. Estudar é uma das coisas mais importantes.
para que se possa alcançar os seus objetivos. Meu irmão uma vez me falou, quando eu fui atleta profissional, a gente conversando, meu irmão também jogou, não foi profissional, mas jogou futsal. Ele me falou, pô, você fez de tudo e chegou no seu máximo. Mas se eu tivesse feito uma coisa diferente, mas isso aí a gente não sabe, a gente só descobre depois que o tempo passa. Então, faça o seu máximo agora, nas condições que você tem, para que ver se você vai chegar no mais alto possível, nascer o mais alto possível. Não vai ser mais alto possível que o Messi. O Messi é outro, cara. O Neymar é outro. Então, isso é que tem que ter a real consciência. Faça o seu melhor que você vai se realizar na sua profissão. Tianinho, muito obrigado. Você é um cara diferente. Desde a licença B que a gente teve o prazer de estar junto e de conversar bastante, você sempre me atendeu muito bem, me tratou muito bem. Só tenho a agradecer a você pela oportunidade de estar aqui trocando ideia com você, passando um pouquinho para todo mundo de conhecimento, de experiência também que você está vivendo aí no Botafogo. Cuida do Marco para mim, que ele me dá trabalho demais aqui no Brasil, então deixa ele aí com você um pouquinho, né? No sub-20 aí do Botafogo, deixa ele com você, que você cuida dele direitinho. Obrigado, irmão. Obrigado pela participação e precisando, estamos à disposição. Obrigado, um grande abraço. Marcelo Stefano está aí, preparador físico, Rodrigo Alvite e meu cunhado, que é aí de Brasília, Bruno, está aí também. Um grande abraço para os três. E obrigado, fiquei muito feliz em poder participar, em trocar uma ideia curta e objetiva, mas bem legal. Boa sorte para você, rapidamente, tudo vai estar no seu devido lugar. Valeu, mestre. Obrigadão. Um abraço.